Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 10 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava por tênues fios de natureza magnética. Sentindo-me a insopitável curiosidade, o orientador esclareceu: o controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou: Alencar é orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo que nos acolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos, fixando meu instrutor, em particular, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre satisfeito. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos, em forma de coroa, sobre a fronte da jovem, e vi que as suas energias reunidas formavam vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos estes que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo e, com espanto, observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes.
Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos, relacionado com a vida nos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica serviçal, preparemos o sistema nervoso para as saídas da força. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo e, enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhe eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética, porquanto vinham espantado os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se for espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontravam, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas, que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas, destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica, explicou meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou espantadiço. O senhor P. aproxima-se, porém em condições indesejáveis. Que aconteceu? Indagou o controlador, seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso mais de perto. Em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu. Nestes fenômenos, André, os fatos morais constituem elementos decisivos de organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Nesse instante, o Sr. P. transpunha a porta. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral,
mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários dos serviços cercaram-no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem de doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei: que ocorre, afinal? Este homem parece calmo e normal. Sim, elucidou Alexandre benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Em outro núcleo poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico destruidor. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos em nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Reparei que o Sr. P. foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas, em plena atividade na colmeia. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados, semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, de servindo, em vez de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada porcentagem de harmonia. A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituíra a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão de fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de constituírem material de cooperação, enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energia sobre a médium, operou-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem, parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Em seguida, notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa.
Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Olá pessoal, aqui é Licurgo, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz. Hoje, em particular, estamos trabalhando o conteúdo do capítulo 10, Materialização. Esse capítulo 10 nós já abordamos uma parte deles no programa anterior. Como vocês podem perceber, esse capítulo também foi dividido como os outros o foram. E, em especial, o capítulo 10, nós vamos trabalhá-lo em 3 programas. Um já aconteceu, hoje nós temos outro e na próxima semana nós concluímos o conteúdo desse capítulo. A Renata já leu para nós a parte que nos interessa hoje. No programa anterior, apenas para darmos uma lembrada, nós verificamos que o André Luiz, acompanhando o instrutor Alexandre, depois de assistir a uma reunião de esclarecimentos, quando o Alexandre orientava médiuns encarnados que estavam desdobrados, ou seja, estavam com os corpos dormindo em suas casas e apresentavam-se na condição de espíritos, acompanhados, obviamente, de seus perispíritos. Pois bem, o André Luiz acompanhou essa reunião e, fim dessa reunião, ele manifestou o interesse de acompanhar uma reunião de materialização. O Alexandre esclareceu que a reunião de materialização não era efetuada por seu grupo, mas que ele conhecia um grupo e levou o André Luiz até esse grupo. Nesse encontro anterior, nós observamos o Alexandre e o André Luiz chegando em uma casa onde era realizada a reunião de materialização. Lá eles foram apresentados ao Calimério. O Calimério é o líder daquele grupo, ao qual estão visitando o Alexandre e o André Luiz. Ele coordena os trabalhos daquele grupo de materialização. E o André Luiz, naqueles momentos iniciais, assiste o trabalho do grupo do Calimério para preparar o ambiente onde será realizada a reunião de materialização. Preparando um ambiente fluídico, preparando um ambiente espiritual, para que o ectoplasma, ao ser doado pela médium, possa ser manipulado pelos espíritos e adquirir a forma que será apresentada ao grupo de médiuns que estão presentes naquela noite. O ectoplasma, como já o dissemos, ele, quando é expelido, quando é fornecido, é doado pelo médium, ele pode ser visto por todos os presentes, independente de serem ou não médiums. E esse ectoplasma, ele dá forma a qual é manipulada pelos espíritos que coordenam o trabalho do grupo mediúnico. Pois bem, o André Luiz, então, assistiu a toda essa preparação para que a reunião se desse. Na leitura que a Renata fez hoje, nós observamos uma jovem médium entrando no ambiente e ela está acompanhada por um espírito ao qual o Alexandre esclareceu tratar-se do controlador mediúnico, de nome Alencar, que fora médico na Terra. E ele exerce sobre a jovem médium um controle considerável, ligado a ela por fios de natureza magnética. Então, a influência do Alencar sobre a médium é muito importante, é muito considerável. É esse Alencar que controla o fenômeno mediúnico, mas não a reunião. De acordo com o esclarecimento do Alexandre, o Calimério coordena a reunião, mas a tarefa em si
da manifestação física, da materialização, é efetuada pelo Alencar. É fácil percebermos isso quando vemos uma empresa que tem o seu gerente, que coordena a ambiência, a diretriz, a forma como trabalha o grupo, mas que cada um ali dentro da empresa tem uma tarefa específica. Assim acontece nesse grupo. O Calimério coordena a ambiência, os objetivos do grupo, trabalha de forma a manter o ritmo harmônico e faz com que o trabalho seja efetuado. Mas cabe ao Alencar, de fato, exercer suas tarefas para que a materialização se dê. Isso sem prescindir da tarefa do Calimério. Na medida em que vão conhecendo o grupo que trabalha ali naquela reunião de materialização, o Alexandre reconhece Verônica, que fora uma enfermeira na Terra e que faz parte daquele grupo. Então ele se aproxima e cumprimenta a Verônica e ao mesmo tempo apresenta o André Luiz para ela. E o André Luiz observa então que a Verônica convida o Alexandre para logo em seguida iniciarem o auxílio do preparo do corpo físico da jovem médium para que ela possa possibilitar a manifestação. Então, junto com Verônica, Alexandre vai trabalhar no preparo do corpo físico da médium. E o André Luiz então observa a Verônica, o Alexandre e mais alguns espíritos colaborando com suas energias para que elas penetrem no corpo físico da médium e comecem a preparar esse corpo físico. A primeira coisa que eles observam é a atuação dessas energias diretamente no aparelho gastrointestinal da médium, acelerando a digestão. Obviamente havia então algum resíduo alimentar no corpo da médium e o trabalho deste grupo de espíritos ativa funções no cérebro da médium e esse cérebro da médium autoriza, manda ordens para que o estômago, o fígado e o intestino acelerem o trabalho de digestão. Nós sabemos que o cérebro comanda as funções orgânicas, obviamente que submetido esse cérebro às suas ligações com o corpo espiritual, que por sua vez está submetido ao espírito. No final de contas, o espírito é quem coordena toda essa atividade, embora as atividades da digestão não precise de uma fiscalização direta do espírito, porque elas se cumprem de forma automática. Mas o que se observa é o estômago acelerando, é o fígado acelerando e o intestino acelerando as suas funções digestivas. Isto porque a gente já ouviu falar em algumas oportunidades o quanto de trabalho, o tanto de energia que o corpo despende para realizar a digestão. E é interessante notar que as reuniões de materialização, elas também necessitam de muita energia orgânica. Não é só uma questão psíquica. Há uma necessidade orgânica para que a médium possa doar o seu fluido com características de ectoplasma. É um fluido, mas caracterizado por ser um fluido plástico, leitoso, vaporoso, como assim o definem alguns espíritos, e moldável, e mais ainda, observável por qualquer pessoa que esteja na reunião, visto que uma reunião de materialização é exatamente essa a sua função, é tornar visível um objeto, um perispírito, ok? Rapidamente, o corpo físico então cumpre esse trabalho da digestão. E o Alexandre continua
auxiliando desta vez a região do cérebro. E a Verônica e os companheiros que estão a acompanhando estão cuidando do sistema nervoso central. Há, nesse instante, diferente do estômago, do fígado e do intestino, o que temos agora são recursos doados pelo Alexandre, pela Verônica e pelos demais espíritos para retirar aqueles miasmas que se formam, aqueles resíduos que se formam e que estão localizados nas regiões de órgãos vitais do corpo físico. Obviamente que se formam pelo estilo de vida de cada um, pelas ilusões que cada um alimenta, enfim, por uma série de circunstâncias que acabam permitindo que essas energias, se é que podemos dizer assim, esses resíduos escuros se formem. Busca-se, da forma como diz o Alexandre, estabelecer o equilíbrio fisiológico, para que não haja nenhuma surpresa desagradável. Aproxima-se a hora da materialização propriamente dita. De repente, eles observam um burburinho, um barulho, uma agitação, junto àqueles espíritos que estão na condição de auxiliares daquele trabalho. E eles afirmam então que um tal de Sr. P se aproxima. E provavelmente, pelo que podemos observar, esse Sr. P é um frequentador daquela reunião. No entanto, desta vez, ele traz algum problema e logo se esclarece. Ele ingeriu bebida alcoólica. E isso pode interferir na reunião de materialização. O Alexandre esclarece que ali há necessidade, naquela reunião, de muito esforço, de muita sintonia. E o uso de álcool vai dificultar que a materialização ocorra de maneira mais suave. Contudo, o André Luiz observa esse Sr. P e não nota nele nenhuma alteração. Percebe uma aparente normalidade até. Mas o Alexandre esclarece que, na verdade, embora ele aparente uma lucidez, ele está exalando álcool. E aí o André Luiz, prestando atenção, percebe que das suas narinas e poros, de fato, exala-se o álcool. Isso talvez, pelo que lemos, não está sendo percebido pelas pessoas que estão ali presentes. Os encarnados ali presentes naquela reunião não percebem que o Sr. P está exalando aquele ar desagradável de quem usou álcool. O Alexandre esclarece que essas emanações são altamente nocivas aos elementos de formação plástica. Ou seja, o álcool é altamente prejudicial à formação do ectoplasma. É isso que ele está dizendo. E é por isso que a gente então ouve falar que as reuniões de materialização são cercadas de questões voltadas para a disciplina. Não se ouve falar que uma reunião de materialização se faça revelia, como se fosse uma distração qualquer. Ouve-se sim falar que quem participa dessas reuniões obedece a uma disciplina rígida quanto à alimentação, ao tipo de alimentação, quanto à disciplina na questão de horários, na questão de policiar os próprios pensamentos. E é por isso então que aquele grupo requer imediata atuação quanto à presença desse Sr. P. É preciso então anulá-lo. E é o alencar, o espírito controlador da materialização que diz: é preciso isolá-lo. Então os espíritos envolvem esse Sr. P com uma espécie de barreira magnética, de barreira fluídica, para que ele não interfira na reunião, não apenas por conta de suas emanações alcoólicas, mas por conta de seu pensamento. E é o que o Alexandre esclarece. O pensamento é muito importante nesta reunião.
A moral com que as pessoas atuem nessa reunião é muito importante, porque um desequilíbrio moral, um desatino é prejudicial à harmonia do ambiente. E é o que se observa logo em seguida, quando as pessoas já próximas ao início da reunião começam, os encarnados ali presentes, começam a emitir pensamentos. E observa-se uma verdadeira babel de pensamentos. Não há de fato, uma harmonia entre as pessoas ali presentes. Elas pensam, muitas, apenas em seus problemas, buscando ajuda para os seus problemas e não para que a reunião se dê. Essa reunião aqui é diferente das reuniões em que as pessoas buscam socorro espiritual nas casas espíritas. Esta é uma reunião de materialização, de efeitos materiais. Mas observem bem, apesar de parecer contraditório, embora a questão ali seja um efeito, o equilíbrio moral das pessoas ali presentes é fundamental para que a reunião se dê. E isto porque, na verdade, quem controla essas reuniões, e no caso o Calimério e o Alencar e a Verônica, são espíritos de alguma condição espiritual elevada. É bem verdade que os espíritos que se prestam à materialização não são tão desenvolvidos quanto eles. Mas aqueles que estão coordenando o processo da materialização são espíritos de condição melhorada. E eles, claramente, não se dão bem em lugares, em reuniões, em circunstâncias, quando as pessoas ali presentes se preocupem muito mais com problemas pessoais ou em externar suas fraquezas morais do que, na verdade, em colaborar com o bom andamento da reunião. O André Luiz observa que, apesar dessas emanações mentais que tendem a prejudicar o bom andamento da reunião, os espíritos que estão ali não se sentem enojados pelaquela situação. Continuam sim atendendo as pessoas ali presentes com uma forma tranquila e serena de fazerem sua tarefa. E aí observamos o trabalho do Calimério. Projetando ele uma energia sobre a própria médium, ocorre o desdobramento dela. Ou seja, nesse instante, com a ajuda do Calimério, a médium de efeitos físicos, a jovem médium, desdobra-se e afasta-se, embora ligada ao corpo físico, afasta-se o perispírito da médium. Então ela, como um indivíduo senciente, afasta-se, mas ainda assim ligada ao seu corpo físico, que mantém as suas atividades orgânicas automaticamente. Enquanto isso, a Verônica e as outras enfermeiras ali presentes amparam a jovem médium, que agora está desdobrada. E o Calimério, prosseguindo o seu trabalho, auxilia para com que ela comece a doar o seu ectoplasma, que aqui no livro o André Luiz chama de força nervosa. Então, nesse instante, o ectoplasma começa a exteriorizar-se. Bem, pessoal, esse estudo é muito intrigante, muito entusiasmador, mas o nosso tempo se esgotou. Na semana que vem, nós vamos assistir ao término dos comentários sobre esse capítulo. Contamos com a participação de vocês. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir
o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!